Bem, gente, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Conceição, sou fisioterapeuta, formada desde 2003 pelo Centro Universitário de São Camilo, especialista em fisioterapia e oncologia pelo Hospital AC Camargo. Também tenho especialização em insuficiência cardiorrespiratória pelo Hospital AC Camargo, MBA em gestão em saúde pela FGV, sou mestranda em ciências da reabilitação pela Universidade 9 de Julho, onde o meu tema é voltado para o câncer de mama e para a CIF. Sou docente na Universidade 9 de Julho e mais de 15 anos de experiência na área oncológica, onde atuei por muitos anos, tanto no AC Camargo como no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É um prazer estar aqui falando sobre a fisioterapia e oncologia, que é uma das minhas grandes paixões. Nesses últimos anos de formação, estudo muito sobre a oncologia e sobre a nossa atuação, a atuação do fisioterapeuta, que é tão importante na equipe multidisciplinar. Bem, fisioterapia e oncologia. Antes de falar de fisioterapia, a gente precisa entender um pouco o que é a oncologia. A oncologia, ela vem, é uma palavra grega, ela significa massa, volume, tumor, e o termo logia significa estudo. Portanto, a oncologia é o estudo dos tumores. A oncologia ela está voltada para a forma como o câncer se desenvolve no organismo e, a partir disso, qual é o tratamento mais adequado para cada tipo de neoplasia. No Brasil, a oncologia também ela é chamada de cancerologia. Bem, o que é o câncer? O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Elas se dividem de forma rápida, tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores. Quando esse tumor sai do seu local primário e parte para outras partes do corpo, ele é chamado do quê? De metástase. Bem, os tumores, eles diferenciam-se entre sólidos e hematológicos. Os tumores sólidos dependem do tipo de célula do corpo que ele está. Os carcinomas, eles são comuns em tecidos epiteliais, como pele ou mucosas, e os sarcomas, eles são específicos de tecido conjuntivo, como osso, músculo, cartilagem. A metástase desses tumores, como já foi dito, é a saída do seu local primário para outras partes do corpo, podendo ser transportadas pela corrente sanguínea ou vasos linfáticos. Já os tumores hematológicos, também conhecidos como tumores hematopoéticos e linfóides, são originários das células do sangue, sendo os três principais as leucemias, tipo que tem início na medula óssea, os linfomas, que se originam do sistema linfático e se dividem entre Hodgkin e não Hodgkin, e o mieloma múltiplo, que é desenvolvido a partir dos plasmócitos. Bem, as formas mais comuns de tratamento na oncologia. Cada tumor tem uma particularidade, mas as formas mais comuns são cirurgias, radioterapias e quimioterapia. Os principais fatos sobre o câncer, por que é importante você saber sobre a oncologia? Por que é importante nós estudarmos? Ele é um público diferenciado. Nós, com as nossas ferramentas, como que a gente vai atender esse público se nós não os conhecemos? 9,6 milhões de pessoas morrem de câncer todos os anos. Pelo menos 1/3 dos cânceres comuns são evitáveis. O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. 70% das mortes por câncer ocorrem em países de baixa a média renda. 3,7 milhões de vidas poderiam ser salvas a cada ano se fossem implementadas estratégias apropriadas de recursos para prevenção, detecção e tratamento precoce. E uma coisa que é super importante, além de tudo isso, o custo anual do tratamento é de 1,16 trilhão. É muito dinheiro para um tratamento oncológico.
Será que é importante, uma das reflexões que a gente precisa fazer, será que é importante conhecer sobre oncologia? Será que é importante as equipes que tratam esse perfil de paciente? Será que é importante conhecermos? Sem dúvida, visto que a prevenção já ajudaria demais para evitar os casos de câncer, seriam evitáveis, né? Dia 4/2, a Organização Mundial da Saúde lançou, em meio à celebração do Dia Mundial de Combate ao Câncer, o relatório da Organização Mundial sobre o câncer, estabelecendo prioridades, investindo com sabedoria e prestando assistência a todos. Bem, quais são as prioridades para prevenir esses casos? Uma coisa, tratamento, evitar o tratamento para o tabaco, tratamento para o tabagismo, minimizando os riscos de morte por câncer de pulmão, vacinação contra a hepatite B para prevenir o câncer de fígado, eliminação do câncer de colo de útero pela vacinação contra o HPV, a triagem e o tratamento diagnóstico precoce, a implementação de intervenções de gerenciamento de câncer de alto impacto que agregam e garantem acesso a cuidados paliativos, incluindo o alívio da dor. E essa publicação, ela destaca a necessidade de intensificar os serviços de câncer em países de baixa e média renda, pois o maior aumento está nessas regiões, estimada em ao menos 81% dos casos. Bem, quando a gente fala de câncer, se faz necessário entendermos uma coisa: a aceitação, a distribuição de serviços, tecnologias, medicamentos ainda são profundamente injustas e ineficientes. O diagnóstico de câncer não deve ser uma sentença de morte, pois todos devem ter, sim, acesso à saúde. Bem, quando a gente fala Brasil, no Brasil tem alguma política para oncologia? Sim. Tem a Política Nacional de Atenção Oncológica, que traça uma linha de cuidado no câncer. O que seria uma linha de cuidado? É partindo dos princípios do SUS: universalidade, integralidade, equidade. Acompanhar esse paciente em todo o seu trajeto. E quando que isso acontece? Através da porta de entrada, rastreamento e diagnóstico precoce. A gente pode pensar numa UBS, isso falando de SUS, seguindo a Política Nacional de Atenção Oncológica. Na sequência, ele vai para uma atenção secundária, consulta especializada, vamos iniciar a investigação. Após a saída dos exames, com a confirmação, fecha-se o diagnóstico. Aqui na atenção terciária, já começam os tratamentos específicos: quimioterapia, radioterapia, cirurgia, cuidados paliativos, controle dos sintomas e alívio da dor, suporte espiritual e apoio. Lembrando, cuidados paliativos é um cuidado, segue a linha de cuidado para o paciente que não tem cura. Porém, eu gosto sempre de enfatizar isso, que cuidados paliativos não remete à terminalidade. Cuidados paliativos cuida de todo paciente, é uma equipe que cuida de todos os pacientes que não tem mais a proposta de cura, mas sim vai controlar sintomas, alívio de dor, vai dar suporte a esse paciente, suporte, tratamento para esses pacientes. Bem, o que nós temos de atenção especializada em oncologia aqui? O que nós temos no Brasil? 43 hospitais habilitados como CACOM, que são Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia. O CACOM, ele trata todos os tipos de câncer. Temos 248 hospitais habilitados como UNACOM, Unidade de Assistência de Alta Complexidade, que tratam os tipos de câncer com maior prevalência no país. 8 hospitais habilitados como Hospital Geral com cirurgia oncológica, um estabelecimento de saúde habilitado como serviço de radioterapia de complexo hospitalar e 10 serviços isolados de radioterapia.
Bem, a incidência estimada conforme a localização primária do tumor e sexo no Brasil, para homens, segundo o INCA em 2020, para homens, próstata, cólon e reto, traqueia, brônquio e pulmão, sendo que próstata 65.840, 29,2% de casos. Já para o câncer de mama, já para as mulheres, câncer de mama, cólon reto e colo de útero. Mama, 66.280 casos, equivalendo a 29,7%. Bem, e a fisioterapia? Qual é a nossa função? Quando a gente fala de fisioterapia, o que é essa formação tão importante para a equipe multidisciplinar, na equipe multidisciplinar, e tão importante para o paciente? Quem somos nós? A fisioterapia, ela, como é dito pela descrição do CREFITO, nós trabalhamos com a reabilitação cinético-funcional. Só que para trabalhar com uma reabilitação tão complexa, nós precisamos conhecer o nosso paciente, precisamos saber muito de anatomia, fisiologia, métodos de avaliação. É complexa a nossa formação. Por quê? Para nos direcionar, para nos encaminhar ao melhor tratamento para o paciente. Bem, falando de oncologia, 20 de maio de 2009, o COFITO reconhece a especialidade de fisioterapia oncofuncional como especialidade própria e exclusiva do profissional de fisioterapeuta. E a gente não pode esquecer uma coisa, 2009 é recente. E desde sempre nós temos pacientes oncológicos. Portanto, quanto mais a gente estuda, quanto mais nós publicamos, quanto mais nós falamos sobre a oncologia e estudamos sobre a importância dela e o nosso trabalho associado a ela, maior será a nossa atuação. Em 2009, fomos reconhecidos como especialistas em oncologia. Bem, essa fisioterapia oncológica, ela atua de forma integral e interdisciplinar na promoção à saúde e detecção precoce. O diagnóstico e tratamento dos distúrbios cinéticos funcionais provenientes das intercorrências oncológicas e cuidados paliativos em todos os níveis de atenção básica, média e de alta complexidade, resgatando a funcionalidade desse indivíduo por meio do diagnóstico fisioterapêutico, prescrição e execução de métodos, técnicas e recursos fisioterapêuticos e educativos. A nossa abordagem, ela já começa ali na prevenção primária, orientações quanto aos fatores de risco, orientações quanto às complicações, prevenção secundária, sinais e sintomas, rastreamento de prováveis complicações, prevenção terciária, tratamento das complicações e prevenção das incapacidades. Isso é para nos trazer a menção de como é importante a nossa atuação, desde o primeiro momento ali na prevenção até o tratamento, onde já há a necessidade do reabilitar. Nós vamos prevenir incapacidades. A todo momento nós estamos educando um paciente. Fazemos parte da educação dessa população. Ok? Bem, quando a gente vai atender um paciente num contexto geral, nós aprendemos na graduação várias etapas de avaliação. E a avaliação, ela é fundamental. Uma boa avaliação, ela te direciona. Uma boa avaliação permite que você crie objetivos e condutas adequadas para o tratamento do seu paciente. Porém, quando eu vou atender um paciente da oncologia, eu preciso fazer mais perguntas, muito mais perguntas. Primeiro, qual é o tipo do tumor?
Qual é o tipo do tumor? Qual é a localização desse tumor? Segundo, qual é o estadiamento? O estadiamento é um direcionador de como está a situação desse tumor. Ele está avançando? Como que está a situação desse tumor? Bem, esse estadiamento ele é fechado após exames, onde o médico vai determinar, baseado obviamente nesses exames, em qual fase o tumor se encontra. E isso tem muita importância, porque dependendo da gravidade, nosso paciente já pode ter alguma metástase. Dependendo de onde é essa metástase, por isso que uma das perguntas é: tem metástase? Se sim, onde? Se for no esqueleto, coluna, temos que ter alguns cuidados. Ossos, cuidados. Se for no sistema nervoso central, qual cuidado que eu preciso ter? Esse conhecimento me direciona para os cuidados que eu preciso ter com o meu paciente, para minimizar riscos, colocá-lo em risco. Bem, independente do setor onde você trabalha, se você trabalha numa UTI, se você trabalha numa unidade de internação, pronto-socorro, ambulatório, nós precisamos checar. Em especial UTI, unidade de internação e pronto-socorro, temos exames com maior facilidade. Temos que checar sempre os novos exames. Baseado no exame laboratorial e de imagem, eu, mais uma vez, consigo direcionar o atendimento para o meu paciente. Bem, a atuação da equipe de fisioterapia dependerá do cenário em que este paciente se encontra. Tal como, é um ambulatório? É no pronto-socorro? Ele está na UTI? Ele está na unidade de internação? Onde que ele está? Cada setor tem a sua complexidade, cada setor tem os seus detalhes e como que nós vamos atuar em cada um deles, porque em cada um o paciente se encontra de uma forma. Bem, e se faz necessário uma avaliação precisa, onde segue desde o prontuário, desde a leitura do prontuário até a avaliação física. Só assim você consegue fechar um objetivo e uma conduta adequada. A gente nunca pode esquecer que nós, fisioterapeutas, nós temos uma mochila cheia de condutas. E essas condutas, elas precisam ser direcionadas. Nós não vamos usar em todos os pacientes tudo que a gente aprende, mas eu tenho que pegar a minha mochila de condutas, de aprendizado e utilizar com o meu paciente de acordo com a necessidade dele. E isso só vai acontecer se nós tivermos a oportunidade e o conhecimento o bastante para gerar uma boa avaliação. Aí sim, eu consigo determinar objetivo e conduta. Bem, em caso de dúvida, um minutinho, gente. Um minuto, bom, fechei aqui. Em caso de dúvidas, sempre que necessário e se houver dúvidas quanto ao impacto que a nossa conduta gerará ao paciente, se faz necessário discutir o caso com a equipe médica que o acompanha. Se faz necessário se entrar em contato com o médico, discutir a sua conduta, conversar, sempre. Nosso trabalho em equipe, nosso trabalho dá certo porque as equipes precisam estar alinhadas, estar juntas trabalhando. Bem, os objetivos da fisioterapia: alívio da dor, evitar novas fraturas, manutenção ou restauração da funcionalidade, melhora da mobilidade, aumento da segurança para a realização de atividades de vida diária, consequentemente, melhora da qualidade de vida do nosso paciente. Bem, as condutas fisioterapêuticas. Eu fiz um resumo aqui. É um resumo. Qual é a atuação da fisioterapia? Exercícios respiratórios, manobras de higiene brônquica, ventilação mecânica não invasiva, ventilação mecânica invasiva? Depende da situação. Fisioterapia motora, exercícios assistidos, os livres resistidos, mobilização passiva, a troca postural. Tudo isso depende de um conjunto de fatores. Força muscular, massa muscular, tônus, amplitude de movimento,
Tudo depende da situação que o nosso paciente está e da necessidade dele. Qual é a necessidade do nosso paciente? Baseada na avaliação, naquela avaliação que é primordial para o direcionamento do nosso atendimento. Bem, mas quando a gente fala de oncologia, quais são as palavras que surgem na nossa cabeça? Tanta palavra, tanta coisa que surge na cabeça, desde o momento que você é um graduando, vai para uma pós-graduação, até mesmo na população. Porém, quando a gente está trabalhando na oncologia, a gente tem que começar a pensar, vem várias palavras. Medo, o paciente tem medo, tem insegurança, fraturas, sim, dependendo da metástase ou do tumor primário, esse paciente ele tem uma maior chance de ter fraturas. Fadiga oncológica, uma das que falam muito alta para nós na área da oncologia. É um processo inflamatório que a maior parte dos pacientes, por conta do próprio tumor ou consequências do próprio tratamento, reclamam de fadiga, referem fadiga, que impactam na qualidade de vida desse paciente, que impacta na qualidade de vida dessa população. Bem, aqui eu peguei essa estrutura do INCA, que eu achei bem interessante. Ele fala assim, que o fisioterapeuta oncológico deve estar apto para desenvolver suas atividades em pacientes infantis, adolescentes, adultos jovens e idosos, em situações que vão desde a cura aos casos que ela é irreversível, e desenvolver seus programas de tratamento dentro desse contexto. Mais uma vez, a importância de conhecer esse cenário, a importância de vocês conhecerem essa população. Precisamos estudar sobre os tipos de câncer, sobre a prevalência, a epidemiologia dele no país e o impacto de todos esses tratamentos no paciente. O que a gente pode fazer? Agora sim, eu começo a associar tudo que eu aprendi a este perfil, mas para isso eu preciso conhecer a fisioterapia e conhecer a oncologia. A indicação do tratamento fisioterapêutico. Bem, as indicações do tratamento são pelas disfunções causadas pelo tumor e também causadas pelo tipo de tratamento. A radioterapia, por exemplo, a radioterapia ela pode acarretar desde diminuição da amplitude de movimento até mesmo uma fibrose pulmonar. Pode gerar edemas, distúrbios ventilatórios. Quimioterapia pode causar neuropatias periféricas, fibrose pulmonar, miocardiopatias, quadros de miopatias e osteoporose. A cirurgia ela pode levar a sequelas sensitivas, motoras, vasculares, respiratórias, dependendo da área afetada. E o período de internação, o enfoque ele é global, determinando, minimizando e prevenindo complicações, desde respiratórias a motoras a circulatórias. Isso é muito interessante para nós. Precisamos conhecer o paciente, a população oncológica, precisamos saber muito sobre a nossa profissão, o que nós temos de ferramentas para minimizar esses impactos e lembrar a todo momento as condutas entre os nossos objetivos. A orientação ao nosso paciente ela é fundamental. A conduta ela é fundamental para minimizar o impacto. Todo o tratamento ele se faz necessário até para aumentar a sobrevida. Porém, os tratamentos também impactam na qualidade de vida. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente também tem que pensar sobre uma coisa: o desempenho desse paciente. O desempenho funcional. O que é um desempenho funcional? A capacidade dele realizar as atividades de vida diária. Nós, como fisioterapeutas, nós temos que ter essa visão também frente ao nosso paciente. E fica claro agora, mais do que nunca, como o impacto do tratamento
pode ser lesivo, essencial para aumentar a sobrevida. Porém, se não bem orientado e bem acompanhado, ele pode gerar lesões para o nosso paciente, impactando no desempenho funcional dele. Bem, eu peguei essa nota técnica da Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia sobre os atendimentos de fisioterapia frente à pandemia de Covid-19. Covid-19, todos já sabem que é um processo inflamatório, que tem grande predileção aí pelas vias respiratórias, porém, ele é um processo inflamatório geral. Quem já teve Covid, eu que já tive no início, bem sei que a fadiga vinda da Covid, ela é extrema, ela é impactante e limitante. Quando a gente fala do público da oncologia, nós entendemos que é um público que precisa de maior cuidado. Essa nota técnica eu acho que é fundamental para todos. Ela foi publicada em abril, obviamente de abril para cá muita coisa se esclareceu, mas é uma doença que está ainda em processo de estudo para todos. A gente ainda está avaliando os benefícios, os cuidados, enfim. Quando a gente fala da nossa atuação que é tão próxima ao paciente, essa nota técnica ela traz algumas orientações quanto ao cuidado ambulatorial, hospitalar, domiciliar. Trouxe até para vocês lerem, tomarem, isso serve para todo o público que a gente vai atender, para minimizar o risco de contaminação do nosso paciente, o nosso risco de contaminação, tomar as medidas corretas de proteção, uso correto da EPI, para proteger o nosso paciente, para proteger a nossa população, ok? Bem, agora eu trouxe esse guideline de exercícios para sobreviventes com câncer, onde foi uma roda multidisciplinar, onde em 2010 eles haviam se reunido e pegaram os principais estudos sobre os exercícios, sobre a importância do exercício para esses pacientes oncológicos. Desde lá, de 2010, eles reforçaram a importância de mais estudos, mais ensaios clínicos voltados para essa população. Bem, esse estudo agora é de 2018, onde eles novamente se reuniram. E quem são essas organizações? Tinham, em média, 40 pessoas, representantes de 20 organizações voltadas para o exercício e para o câncer. Bem, eles selecionaram ensaios clínicos randomizados, meta-análises, revisão sistemática, onde pegaram os principais ensaios, as principais revisões e as principais meta-análises falando da importância do exercício. Essa importância ela já tinha sido levantada lá em 2010, porém, eles ainda enfatizaram que faltavam estudos. E desde essa mesa redonda, eles conseguiram estimular a população a estudar mais ainda e fazer novos estudos. Bem, por que é importante estudar essa população? Porque o tratamento, ele pode gerar isso, gente, essa parte vai ter que cortar. Bem, o tratamento, ele pode gerar ansiedade, diminuição da massa óssea, cardiotoxicidade. A quimioterapia pode gerar alteração, quimio e rádio pode gerar alteração cognitiva, sintomas de depressão, fadiga, linfedema, náusea, dor, bem, enfim, os tratamentos e o próprio câncer pode levar a tudo isso. Os riscos, o impacto dos tratamentos, eles podem levar a alterações cardiovasculares, gastrointestinal, imunológica, neurológica, pulmonar, enfim, muitas complicações.
Porém, o exercício, ele pode minimizar esses impactos. Ele pode melhorar a qualidade de vida. Dentro desses estudos que eles buscaram, dentro desses ensaios clínicos, revisão sistemática, meta-análise, tinham exercícios aeróbios, exercícios com resistência, a combinação deles e a duração, o tipo de exercício, onde, obviamente, foi percebido a melhora. Como resultado, tinha a melhora de redução de ansiedade, diminuição da depressão, diminuição da fadiga, consequentemente, melhora da qualidade de vida. E uma coisa que eles enfatizaram muito, dependendo de cada tipo de câncer, temos alguns cuidados a serem tomados. Por exemplo, vou falar do metástase óssea. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Diminuir alguns exercícios com impacto, ou você conhecer muito bem aquele paciente, saber qual tipo de exercício, conhecer bem, que eu digo, uma boa avaliação de exames, para direcionar o melhor exercício para ele, para assim minimizar o riscos de fratura. Bem, quando a gente fala desse guideline, dessa mesa redonda, onde grandes organizações se reuniram para discutir a importância dos exercícios, eles perceberam que houve um aumento da disponibilidade de ensaios clínicos randomizados desde a reunião do ano de 2010. Repararam também que se faz necessário de pesquisas futuras para o quê? Para demonstrar ainda mais a eficácia do exercício. A literatura ainda, infelizmente, permanece insuficiente para detalhar mais prescrições de acordo com o tipo de câncer. Agora eu falei, cada tumor tem a sua particularidade, cada região tem a sua particularidade. Ainda estão insuficientes as prescrições do tipo de exercício de acordo com o tratamento, o tipo de tratamento e o tipo de tumor. Porém, à medida que a base de evidência ela continua a crescer em outros centros, permite uma evolução e um direcionamento para nos ajudar a fazer as prescrições corretas de exercício para essa população. Bem, desde já eu agradeço vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui e sigo à disposição para dúvidas. Aqui segue o meu e-mail para caso de dúvidas e também o meu Instagram. Obrigada, gente.